Após um dia inteiro de caminhada, Jesus, acompanhado a Pedro, chegaram em um humilde vilarejo. Ao se aproximarem de uma casa bem modesta, o morador, junto com a esposa, recepcionaram Jesus e Pedro, oferecendo alegremente dormida e alimentação. Jesus e Pedro foram bem acolhidos por essa família, muito simpática. Apesar das dificuldades que esse morador atravessava, ele mostrava-se atencioso, educado e feliz. Na manhã seguinte, Jesus e Pedro se despediram e continuaram viagem. Diante disso, Pedro, conversando com Jesus pelo caminho, perguntou: Mestre, por que será que esse homem que nos deu abrigo, sendo ele generoso e bom de coração, passa por tantas dificuldades? E ainda disse: Mestre, abençoa esse homem, torna-o próspero e rico. Jesus responde: Pedro, não conhece o coração do homem. Então Pedro calou-se. Certo tempo depois, Jesus e Pedro retornaram ao mesmo vilarejo e se hospedaram na mesma casa daquele morador. A surpresa foi tamanha, porque aquele morador tinha se tornado um homem rico, dono de uma plantação de arroz. Pedro reconheceu o homem e percebeu que Jesus tinha abençoado a sua vida. Mas a surpresa foi maior quando aquele morador, ao receber Jesus e Pedro, exigiu pagamento pela estadia. Então, sem dinheiro, Jesus e Pedro pagaram com trabalho a dormida e a alimentação. Assim, aquele homem que no passado era humilde de coração e generoso, agora tinha se transformado em um homem rico e mesquinho. Ele disse a Jesus: Veja esse paiol de arroz, descasque todo esse arroz. Jesus, com seu poder, acendeu uma chama que atravessou o paiol e descascou o arroz, ficando somente arroz limpinho. O morador, ao ver aquilo, ficou espantado. Nunca tinha visto tal proeza. Em questão de segundos, todo o arroz descascado. Ao amanhecer, como esperado, Jesus e Pedro seguiram viagem. No caminho, Pedro falou: Mestre, eu me enganei com aquele homem. Tempo depois, na próxima colheita do arroz, aquele homem, ao lembrar do que Jesus tinha feito para descascar o arroz, foi tentar fazer o mesmo. Acendeu uma chama em direção ao arroz. No entanto, sua decepção foi grande, pois acabou queimando todo o arroz. E dessa maneira, tornou-se mais uma vez um homem pobre.